Parágrafo 14. Iavé e a esfera divina. 1. Iavé e suas manifestações. A. Durante a monarquia, a ideia de Deus foi ampliada e expandida de muitas maneiras, como pode ser visto diretamente pelos novos epítetos e títulos atribuídos a Iavé. Os primeiros destes que merecem ser mencionados são os dois baseados em 2 Samuel capítulo 6, versículo 2. Iavé Sabaote, forma completa. Iavé, Deus dos Sabaote, e aquele que se assenta entronizado acima dos querubins. A expressão Iavé, Deus dos Sabaote, é de difícil interpretação, visto que, como é tão frequentemente o caso, o Antigo Testamento não oferece explicação. As interpretações sugeridas classificam-se em dois grupos. 1. Sabaote refere-se às hostes militares de Israel ou às milícias combinadas de Judá e Israel. 2. Refere-se às hostes celestiais, ou seja, às estrelas, os anjos ou outros seres celestiais, o degradado panteão cananeu, ou demônios subjugados. Ou 3. Ela significa poderes em algum sentido não concreto, como um plural abstrato de Sabaote, significando onipotência. O primeiro ponto de vista é fundamentado pelo fato de que 1 Samuel 17:45 chama Iavé de Deus dos exércitos de Israel, mas isto pertence a uma elaboração posterior da narrativa. Qualquer referência às milícias de Judá e Israel seria possível somente no período do Império Davídico e Salomônico. O segundo ponto de vista parece apropriado ao período seguinte, depois da divisão do reino, especialmente visto que Josué 5,14 pressupõe um exército celestial, singular de Iavé, cujo comandante aparece a Josué, e Isaías 24:21 refere-se a uma hoste do céu, que Iavé chamará para um acerto de contas. Contudo, não é possível definir precisamente a ideia. As hostes podiam ser o exército celestial, Josué capítulo 5, versículos 13 a 15. Os seres que formam a corte celestial, 1 Reis capítulo 22, versículo 19, Jó capítulo 1, versículo 6. Os seres celestiais que conduzem ou julgam as nações sobre a terra, Daniel capítulo 4, versículo 17, capítulo 10, versículo 13, versículos 20 a 21 e capítulo 12, versículo 1. As constelações, Isaías 40, 26, como divindades astrais adoradas pelos homens, Deuteronômio 4, 19, Jeremias 19, 13. Contudo, exatamente como o limite entre as estrelas e os espíritos ou divindades astrais era vago, de modo que se poderiam imaginar as constelações como de seres vivos. Juízes capítulo 5, versículo 20. Assim também, seguindo o exemplo babilônico, elas poderiam ser identificadas com seres celestiais. Jó 38, 7. De qualquer maneira, a expressão Iavé, Deus dos Sabaote, exércitos, expressa uma significativa extensão do poder de Iavé, visto que ela implica a subordinação dos seres celestiais a ele.
No uso posterior, o termo perdeu a sua significação concreta. Seu uso popular na profecia pós-exílica corresponde mais provavelmente à terceira interpretação, que vê na expressão uma referência à plenitude do poder de Yahvé. A designação adicional de Yahvé como aquele que se assenta entronizado acima dos querubins corresponde ao seu ser chamado Cavaleiro das Nuvens, pois os querubins, descritos como esfinges aladas, foram considerados ou portadores de todas as espécies de objetos, incluindo tronos, ou a personificação de nuvens de tempestade. No período davídico, Yahvé montava neles, Salmo 18:10, como o Deus que se apressa para a batalha no meio da tempestade. Depois da conclusão do Templo de Salomão, esse conceito foi reinterpretado. O par de querubins no Santo dos Santos simbolizava o trono de Deus, sobre o qual Yahvé foi concebido como sentado e entronizado acima dos querubins. Portanto, esta interpretação está associada com o uso do título Rei para Yahvé. As opiniões diferem amplamente com respeito à origem e, acima de tudo, quanto à data da aplicação do título Rei a Yahvé. Enquanto Bober supõe que Israel era originalmente teocrático e, desde o começo, cria na realeza de Yahvé, Holt interpreta essa realeza como a noção de Yahvé entronizado no meio de uma hoste de seres divinos subordinados, conceito que do período pré-monárquico na Palestina. Weiser chega à mesma conclusão com base no nome Malchishua, um dos filhos de Saul, e em Êxodo 15:18, Números 23:21, Deuteronômio 33:5. Por outro lado, Holst sustenta que que ele data do período de Davi e Salomão, ainda rejeitava a noção de realeza de Yahvé. G. von Rede também pensa que a noção se originou em algum tempo depois do desenvolvimento da monarquia israelita. Embora a antiga evidência literária explícita, Isaías 6:5, confronte Números 23:21, date apenas do século VIII, o uso do título Rei para Yahvé é indubitavelmente anterior e representa uma herança cananeia. Ele combina a noção da eterna, imutável, estática realeza de El com aquela da dinâmica realeza de Baal, que deve ser alcançada, assegurada e defendida. Schmidt. Como acontece com Isaías capítulo 6, versículo 5, também em Jeremias 46:18, 48:15, 51:57, Salmo 24:9-10, o título real está associado com a expressão Yahvé Sabaote, e, neste caso, com a arca. Enquanto a conexão entre os dois últimos foi estabelecida durante o período de Davi, parece provável que o título de rei tenha sido adotado o mais tardar depois da construção do Templo de Salomão, com a aparência terrena do Palácio Celestial de Deus e depois da transferência para ele da arca.
De qualquer maneira, a aplicação do título real a Yahvé está frequentemente associada com Jerusalém. Por exemplo, Isaías 52:7, Jeremias 8:19. E a realeza davídica é praticamente colocada em pé de igualdade com a realeza de Deus. Primeiro das Crônicas 17:14, 28:5, 29:3. Segundo das Crônicas 9:8, 13:8. Contudo, tal uso oficial não exclui a possibilidade de que o título tenha sido usado mais cedo e alhures como uma forma mais ou menos particular. 1 Samuel 14:49. Em tudo isso, o ponto essencial é que o título real não se refere à soberania de Yahvé sobre os deuses, como no caso de El e Baal, mas a sua soberania sobre Israel. A extensão dessa soberania, obviamente, não permanece constante. Ela se expande continuamente com a passagem do tempo, até incluir todas as nações e o mundo inteiro. O termo pastor proclamava, acima de tudo, auxílio e proteção. Contudo, em Israel, ele foi aplicado a Yahvé só hesitantemente, porque estava carregado de sentido, visto já ter sido usado com referência ao Dunuzi sumério, Tamuz, e aos reis no Antigo Oriente Médio. Não o encontramos aplicado a Yahvé até o século VIII em Gênesis 48:15, passagem eloísta, e Oséias 13:5-6, corrigido. Seu uso se torna mais frequente do fim do século VII em diante. Jeremias 23:1 subsequentes, Ezequiel 34, Salmo 2:3 e passe. B. O lugar da habitação de Deus nunca foi identificado por Israel como Sinai, nem mesmo as expressões aquele do Sinai, Juízes 5:5, Salmo 68:8 e montanha de Deus podem ser tomadas nesse sentido. A referência é somente ao aparecimento ou descida de Yahvé à montanha, não à sua permanente habitação ali. A montanha serve como um lugar temporário de revelação ou como o ponto de partida para a posterior jornada de Yahvé em direção à Palestina. Juízes capítulo 5, versículos 4-5, Deuteronômio capítulo 33, versículo 2, Abacuque capítulo 3, versículos 3-4, Salmo 68:17. Nem foram os santuários e lugares de culto da Palestina considerados lugares onde Yahvé habitasse permanentemente. Cria-se que ele estava presente ali apenas no momento de sua revelação. Para um período que não pode ser determinado com exatidão, o Templo de Jerusalém constituiu uma exceção. Segundo a oração de dedicação de Salomão, tensionava-se que fosse um templo para Deus habitar nele. 1 Reis 8, versículos 12-13. Contudo, levanta-se a questão se isso não se refere à habitação da aparência de Deus, exatamente como o templo em si foi considerado a aparência do palácio celestial de Deus. Além do mais, o período posterior restringiu essa noção à habitação da Kavod, ou nome de Yahvé.
Pensava-se que Yahvé habitava nesse palácio construído sobre a abóboda do céu e acima do oceano celestial. Por exemplo, Gênesis capítulo 11, versículo 5, 19, 24, 21, 17, 22, 11, 24, 7, 28, 12, Êxodo 19, 18, Salmo 2, 4, 18, 6. Embora mesmo a esse respeito uma voz posterior note cautelosamente que o céu em si mesmo não pode contê-lo. 1 Reis 8, 27. Contudo, esta não é a concepção dominante. Ainda assim, o interesse primário está menos na localização em si do que na onisciência. Salmo 11, 4, 14, 2, 33, 13 subsequentes, e passem, e onipotência. Isaías capítulo 40, versículo 22 subsequentes, de Yahvé simbolizadas desta maneira. Yahvé vem do céu para aparecer de várias formas no Sinai ou nos santuários. Independentemente da forma mítico-antropomórfica, por exemplo, Gênesis 18, e da aparição em sonhos, por exemplo, Gênesis 46, 2, que não precisam de ulterior explicação, a teofania merece ser mencionada em primeiro lugar. Em sua forma primitiva, os relatos das teofanias incluem os dois motivos da vinda de Yahvé e o efeito de sua vinda. Por exemplo, Juízes 5, 4 a 5, Miqueias 1, 3 a 4. O efeito pode ser mostrado, por um lado, no temor que gera nos homens, a teofania do Sinai, por outro, no distúrbio dos elementos da natureza, visto que o último fato deriva aparentemente de relatos não já vistas, comuns a todo o antigo Oriente Médio, que, além do mais, concorda com a natureza pessoal do javismo, deve ser considerado original. Portanto, a teofania do Sinai pode ser considerada a base para os relatos de outras teofanias. J. Jeremias recentemente demonstrou que a origem de um culto festividade de Jerusalém está fora de questão. Contudo, a canção de vitória que ele considera o Citizenleben da teofania é, em si, provavelmente impossível, porque Juízes 5 constitui base estreita demais e, em si, já mostra a forma posterior do efeito sobre a natureza da vinda de Yahvé. Ocasionalmente, a face ou semblante, panim, de Yahvé é usado no sentido de uma manifestação. Isto é, nem no sentido original de uma imagem de Deus, nem no sentido figurado de participação do culto num santuário, procurando a face de Yahvé. Ao contrário, significa que a presença de Yahvé é uma firme garantia, mas ao mesmo tempo pode ser suportada pelo homem. O termo foi usado neste sentido primariamente com referência à condução de Israel por Yahvé através do deserto. Êxodo capítulo 33, versículos 14 a 15. Deuteronômio 4, 37. Isaías 63, 9. Confronte Salmo 21, 9. Capítulo 80, versículo 16. Lamentações, capítulo 4, versículo 16.
Além disso, ao lado dos outros significados, o termo kavod veio a significar na teologia sacerdotal uma manifestação de Yahvé, o refletido esplendor do Deus transcendente, o aspecto visível do invisível e a presença da divindade, não única ou transitória, mas perpétua. A divindade torna a sua presença conhecida simbolicamente através de sua glória, embora o próprio Yahvé não esteja vinculado a qualquer lugar terreno. Finalmente, o espírito Ruach podia ser considerado uma manifestação, embora impessoal, de Yahvé, enchendo os homens de poder, animando-os e concedendo-lhes dons religiosos. Em particular, ele pode inspirar um profeta, pressioná-lo a dizer a sua mensagem e induzi-lo a comunicar sua revelação aos outros. Números capítulo 24, versículo 2, 2 Samuel 23, 2, Isaías 42, 1, 61, 1, Ezequiel 11, 5, Miqueias 3, 8, Zacarias 7, 12 e passim. C. A aparência de Yahvé não parece ser um problema frequentemente considerado por Israel. As declarações segundo as quais nenhum homem pode vê-lo, Êxodo 33, versículo 20, e que é espírito, não carne, Isaías 31, versículo 3, naturalmente não significam que ele é sem forma e invisível, mas, ao contrário, que o homem não pode suportar a visão dele. Confronte Juízes capítulo 13, versículo 22, e que, em contraste com a carne transitória, ele possui uma vitalidade eterna. Contudo, a proibição contra imagens, Êxodo capítulo 20, versículo 4, contribuiu decisivamente para conter toda especulação acerca da aparência de Yahvé. Nem as esculturas de touros nos santuários de Betel e Dan, que o simbolizavam e o representavam em forma animal, nem as comparações metafóricas com outros animais, que se referem à natureza de sua atividade. Por exemplo, Deuteronômio 32, 11, Oséias 5, 14, capítulo 11, versículo 10, capítulo 13, versículo 7, Lamentações, capítulo 3, versículo 10, dizem qualquer coisa a respeito de sua forma. Toda a evidência sugere que, desde o princípio, Yahvé foi concebido na forma humana, no momento em que, reciprocamente, para uma teologia posterior, o homem é uma imagem semelhante a Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27. Deus passeia em seu jardim e conversa com os homens. Gênesis capítulo 3. Fecha a porta da arca após Noé entrar. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Desce para inspecionar a cidade e a torre que estava sendo construída. Gênesis capítulo 11, versículo 5. Visita Abraão. Gênesis capítulo 18. As visões de vocação de Isaías e Ezequiel também pressupõem que a aparência de Yahvé é humana. Isaías 6:1, Ezequiel capítulo 1, versículos 26 a 27. Essa concepção tornou possível usar antropomorfismos e antropopatismos
para se falar de Yahvé. D. Muito mais importante foi o polimorfismo com que Israel experimentou a singularidade da natureza e atividade divinas. Por exemplo, Yahvé era santo e o santo de Israel. Embora a noção de santidade pareça derivar do ambiente cananeu, ela veio a ser de fundamental importância, como mostra acima de tudo o seu tríplice aspecto. Isaías capítulo 6. Denota a exaltação e a inacessibilidade de Yahvé, sua absoluta onipotência, Kavod, como a energia que enche o mundo, e o poder de sua vontade ética. Isaías capítulo 6, versículo 5. Pessoas ou objetos são considerados santos, porque estão associados com Yahvé e lhe pertencem como propriedade. Quando um homem é convocado para fazer-se santo ou ser santo, isto pode significar tanto pureza cultual quanto obediência a mandamentos éticos. Confronte Levítico 12:2 subsequentes e passe. Yahvé é um Deus justo. O termo hebraico Tzedek refere-se à soberania e ao governo judicial de Deus. Yahvé é justo quando vence seus inimigos e liberta Israel, quando recompensa o justo e pune ou poupa o pecador. Um período posterior vê esse governo operando na ordem na natureza. Joel capítulo 2, versículo 23, Salmo 85, versículos 12 a 13. Yahvé pode ser um Deus de ira, expressando seu desagrado sem qualquer razão específica, de modo que um homem pode ser repentinamente abatido em consequência do desagrado de Deus. Algumas vezes a ira de Deus é francamente incompreensível. Davi, por exemplo, suspeita que Yahvé tenha incitado Saul contra ele. 1 Samuel capítulo 26, versículo 19 e 2 Samuel capítulo 24, versículo 1. Relaciona o senso desastroso de Davi com a ira de Yahvé contra os israelitas. Confronte o contrário. Primeiro das Crônicas, capítulo 21, 1, segundo o qual Satanás incitou a Davi. Contudo, comumente a ira tem fundamentação ética. Sua motivação é encontrada no pecado humano. Do ponto de vista não profético, isso se refere às transgressões individuais e é, portanto, transitório. Do ponto de vista profético, contudo, a ira de Deus origina-se por causa da natureza humana totalmente pecaminosa e, portanto, inflama-se com terrível ferocidade. Ao lado da ira de Deus, porém, permanece a declaração de que Yahvé é eterno. Um Deus misericordioso eterno, tardio em irar-se e cheio de amor constante e fidelidade. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Sua graça e fidelidade constituíam refúgio nas situações difíceis. Gênesis capítulo 24, versículo 12. 1 Reis 3, 6. Eram invocadas em favor de alguém prestes a partir ou considerado fiel. 2 Samuel capítulo 2, versículo 6, capítulo 15, versículo 20. Eram mencionadas em fórmulas litúrgicas usadas orações de petição e ação de graças.
Louva a Yahvé, pois ele é bom, porque seu constante amor permanece para sempre. Salmo 106, 1, 107, 1. Yahvé, todavia, é também um Deus zeloso, El-Caná, isto é, de acordo com o significado básico de Caná, aquele que afirma seus próprios direitos sobre os outros, sem considerar os direitos deles. Portanto, o termo caracteriza Yahvé como um Deus que procura reconhecimento de sua vontade soberana e recusa-se a compartilhar sua soberania com alguém. Confronte Êxodo capítulo 20, versículo 5, capítulo 34, versículo 14. Ainda que não seja a mais antiga, esta é a mais notável formulação da reivindicação de Yahvé à adoração exclusiva. Obviamente, Yahvé é um Deus poderoso. Israel cria que experimentara esse poder primeira e mais nitidamente nos atos belicosos de Yahvé. Por isso, tais atos foram glorificados nos hinos antigos. Êxodo capítulo 15, versículo 21, Josué capítulo 5, ou melhor, Juízes 5. E atributos adequados foram atribuídos a Yahvé. Um guerreiro poderosamente exaltado, terrível e glorioso em santidade, poderoso e operador de maravilhas. Pois o israelita experimentou também o poder de Yahvé como uma miraculosa força criadora e vitalizadora, dos milagres da natureza do período do deserto até a harmonia desejada de natureza expectante na era de libertação escatológica. Acima de tudo, a influência da religião cananeia levou ao reconhecimento do governo miraculoso de Deus na regularidade tranquila dos processos naturais, na mudança das estações, na circulação das constelações e no aparecimento de uma nova vida. Exatamente como Yahvé demonstrava o seu poder mantendo o mundo e todas as coisas com vida, assim também ele demonstrava o seu poder na criação. A narrativa da criação em Gênesis 2, 4b subsequentes, já vista, mostra que essa crença já era corrente, pelo menos do século IX em diante. Finalmente, Yahvé era considerado poderoso como o Salvador e Libertador de Israel, auxiliando a nação e o indivíduo, quando estavam em situação de necessidade e, de acordo com a mensagem de alguns profetas, o Redentor da culposa e mortalmente depravada existência do homem. Yahvé é um Deus vivo, não limitado no tempo ou no espaço, não um Deus da vegetação que morre e renasce, mas sempre a serviço e acessível ao homem. Ele não é dependente da vida como uma categoria superordenada. Ele é Senhor sobre toda a vida e a fonte de toda a vida. Salmo 36, versículo 9. Em todos esses aspectos, Yahvé é um Deus eterno. O conceito de uma teogonia foi sempre inconcebível para o Antigo Testamento. O mundo tinha um começo, mas não Yahvé. Salmo 90, versículo 2. De eternidade a eternidade, tu és Deus. É verdade que a eternidade de Yahvé é especialmente enfatizada na literatura pós-exílica. Por exemplo, Salmo 9, versículo 7.
capítulo 10, versículo 16, capítulo 29, versículo 16, capítulo 33, versículo 11, capítulo 92, versículo 8, capítulo 93, versículo 2, Salmo 102, versículo 12, capítulo 145, versículo 13. Mas antes que essa noção fosse conceptualizada, ela já subsistia no conhecimento direto de que a singular realidade de Yahvé não é temporalmente limitada, mas eterna.